Meus irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos nessa manhã, louvando, adorando ao Senhor. E o Senhor já falou tanto ao meu coração nesta manhã. Falou o seu também, amém? Amém, glória a Deus. Se o culto terminasse aqui nesta manhã, o culto juntos, não é? Eu já sairia tremendamente abençoado pelo Senhor. Tamanha foi a palavra, esse tempo tão gostoso de louvarmos ao Senhor. Como é bom louvarmos ao Senhor. Que Deus continue nesta manhã ainda abençoando a sua vida, completando a sua palavra no seu coração, assim como você que também que está aí nos assistindo, né? Que Deus abençoe você, a sua família nesta manhã, que Deus alcance o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos muito felizes, Senhor, pelo grande fato, Senhor, a grande realidade de fazermos parte da Tua família, de termos o Senhor como nosso Pai. E, Senhor, isso reflete de uma forma, esta verdade, reflete de uma forma tão grande no nosso coração. Podemos chamar o Senhor de Pai, como Jesus nos ensinou, o nosso papai, nosso Pai Celestial. Deus, muito obrigado pelo ano que se passou e que o Senhor fez tantas coisas, Senhor, tantas coisas, como diz este hino, conta quantas bênçãos. E, Senhor, nós ficamos sem poder, na verdade, contabilizar tantas e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, muito obrigado. E nesta manhã, Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, continue falando, como já tem falado nesta manhã. Usa-me, Senhor, conforme o Teu propósito, para a Tua glória. Alcança os corações que estão aqui presentes e também aqueles que estão agora online, participando, assistindo este culto. Alcança, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, num texto bastante conhecido, que é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 25 ao 34. Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. E minha oração nesta manhã, meu pedido a Deus é que esta palavra, ela se cumpra integralmente na sua vida nesse ano de 2024. Que você possa ter experiências tremendas, se já tem tido com o Senhor nesse aspecto desse texto. Que Deus continue manifestando o seu poder na sua vida através desta palavra, desta promessa maravilhosa do Senhor às nossas vidas. Então diz assim, Mateus capítulo 6, 25 ao 34, estarei lendo aqui na minha versão. Palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas estas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Eu quero nesta manhã pregar sobre o tema ansiedade, um sentimento desnecessário. Ansiedade, um sentimento desnecessário. E Jesus, ele começa dizendo no versículo 25, mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe as palavras do Senhor, diz assim: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E ele repete nesses versículos, nesse texto que lemos, por 3 vezes esta frase: não andeis ansiosos. Ele repete no versículo 31 também: portanto, não andeis ansiosos. E no final, no 34, não andeis ansiosos novamente. Se há uma coisa que Deus não quer para a minha e para a sua vida, é que nós andemos com ansiedade. E como nós temos vivido, ou este mundo tem vivido, temos visto, talvez você conheça pessoas que você possa dizer: olha, eu tenho um vizinho muito ansioso, eu tenho um problema muito sério, uma pessoa na minha família muito ansiosa. Ou quem sabe você mesmo esteja passando esse problema tão sério que o nosso mundo tem enfrentado de uma forma muito forte, principalmente nos últimos anos. E quando falo de ansiedade, não quer dizer aquela preocupação que até certo ponto, uma pequena preocupação que nos leva a agir, a fazermos as coisas que precisamos fazer, essa preocupação comum. Mas estamos falando aqui, Jesus está falando daquela coisa que consome o seu coração. Sabe aquele negócio que consome a sua alma, aquela angústia de alma, aquele negócio apavorante: meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que vai ser? O 2023 já não foi muito fácil, muda de governo, como é que vai ser agora? E as pessoas muitas vezes se preocupam em forma demasiada, exagerada com isso. E eu me incluo no contexto, nós somos atacados por este mal desnecessário sobre as nossas vidas, e precisamos vigiar, e precisamos colocar os nossos olhos, e voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, e sabermos que Jesus não quer isso sobre o seu povo, não quer ansiedade. Se há algo que o Senhor Jesus não quer sobre a sua vida, é esse sentimento desnecessário e destrutivo, essa angústia de alma chamada ansiedade, que segundo os médicos, psicólogos, tem levado as pessoas à depressão e problemas tão sérios de saúde. E talvez você esteja vivendo esse problema. Nós estamos nessa vida, Jesus cuida de nós, mas nós não estamos isentos das lutas e dos males que nos cercam tão de perto. Talvez você esteja vivendo este peso na sua alma. E aqui nesse texto, Jesus ele nos mostra que a ansiedade é algo inútil. Mas há algumas razões também que Jesus nos declara aqui, para que nós possamos considerar a ansiedade como algo inútil. Por que a ansiedade é algo inútil para o cristão, segundo esse texto? É porque nós já temos o principal. Eu e você já temos o principal. Olha o versículo 25, acompanhem comigo. Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, pelo vosso corpo. Ou seja, ele está falando sobre o suprimento, a provisão. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? De fato, irmãos, Deus já nos abençoou com a vida. Isto é maravilhoso. Sabemos que é um dom de Deus. Deus nos deu a vida. Se você está me ouvindo agora, se o seu coração aí, você colocar a mão aí sobre o seu peito e tiver alguma coisa pulsando, então você está vivo. Isso é um dom de Deus. É a prova do cuidado de Deus. Quem sabe, se tivéssemos a oportunidade, para os irmãos darem testemunho nessa manhã, nós sairíamos daqui muito edificados com testemunhos de libertação de situações de risco de vida. Que você correu risco de vida, talvez numa viagem, ou alguém da sua família, uma doença, mas que Deus poupou, Deus cuidou, Deus curou, Deus livrou daquela situação de perigo, e você continua vivo. Então Deus já tem te dado o principal, a vida.
Ele é o autor da vida, diz o livro de Atos. Mas também o Senhor diz aqui que nós já temos o corpo. Irmãos, e que corpo maravilhoso, né? Que corpo maravilhoso Deus nos deu. É impressionante, até hoje, de vez em quando eu gosto muito de ver documentários e questões científicas, e eu fico admirado, porque mesmo que o homem vá para Marte, vá tão longe, mas ainda o corpo humano é um grande mistério, muitas coisas ainda para a medicina é um grande mistério, e eles cada vez mais descobrem coisas novas, como o corpo funciona, a mente humana então é impressionante, e eles continuam admirando-se cada vez mais com aquilo que Deus criou, com o corpo humano. Deus já te deu o corpo, Deus já te deu a vida, nós temos o principal. E sabe, irmãos, o nosso Deus não é um Deus apenas que criou. Vamos imaginar, né, que um casal, a esposa está grávida, ela vai para o hospital, ela tem um nenê, depois eles têm a oportunidade de ver o nenê e eles sorriem, o casal se alegra, o pai e a mãe se alegram, que nenê lindo, maravilhoso e tal, daí eles olham para ele lá no vidro, está ainda no berçário, e eles deixam o menino ali e vão embora e nunca mais voltam. Será que esse pai, essa mãe, de fato ama este filho? De forma alguma. Abandonaram, deixaram, desprezaram. O nosso Deus não faz isso, irmãos. O nosso Deus nos criou e Ele cuida de nós. O nosso Pai é um Pai presente, que cuida, que ampara, que não despreza os seus filhos. Então você pode ter esta confiança que aquele que te deu o corpo, que aquele que te deu a vida, Ele vai continuar cuidando de você e vai suprir tudo aquilo que você precisa. Na minha vida, uma frase bíblica, uma expressão bíblica, uma verdade bíblica, fez muita diferença. Houve um tempo que eu vivi na região amazônica, os irmãos sabem disso, e poderia também falar de outras experiências aqui, mas me veio à mente essa. E situações difíceis até mesmo financeiras, porque eu não tinha um salário, eu vivia de ofertas de alguns irmãos, algumas igrejas naquela época que nos abençoavam, já tinham meus 2 filhos, a Rosana, enfim, uma família. E uma expressão bíblica que me ajudou profundamente, tão simples, mas tão profunda, é aquilo que João fala na sua carta: Deus é amor. Deus é amor. E aquilo enchia a minha alma, porque eu dizia, isso me basta. Se Deus é amor, se Deus me ama, então Ele vai suprir tudo aquilo que eu preciso. Eu não preciso me preocupar. Queridos irmãos, eu quero dizer, por outro lado, que esta mensagem do Senhor, esta palavra do Senhor, não nos isenta de trabalharmos, não é verdade? Eu trabalhei lá e trabalhei muito, eu e a minha esposa. Naquele tempo a Rosana era mais ativa, tinha mais saúde, e nós trabalhamos muito naquela região, como aqui também em todo o nosso Paraná. Então, essa palavra aqui é importante esclarecer isso, que o Senhor não está dando lado à preguiça. Pelo contrário, quando você vai para a palavra, Provérbios vai falar contra isso, não é? Você vai ouvir Jesus dizer assim, vai ler e ver que Jesus diz assim, meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. Jesus trabalhou muito. O apóstolo Paulo vai dizer, aquele que não trabalha, não coma. Né? Então a palavra de Deus incentiva que nós trabalhemos. Até as aves trabalham. Ele fala aqui sobre as aves dos céus, que elas não têm esse processo, né, tão importante para nós de plantar, de regar, de colher e de guardar em celeiros, mas elas trabalham. Meu irmão que costuma dizer assim, eu gosto muito de acordar cedo, bem cedo. Meu irmão diz assim, Davi, você acorda com os passarinhos. Ele diz isso porque os passarinhos, vocês sabem, né? Acho que nem apareceu o sol direito, ele está lá começando a se levantar, ainda os passarinhos já fazem aquela bagunça, aquela barulheira, eu acho tão lindo aquilo, e eles saem voando, buscando o alimento, eles vão atrás do alimento, eles trabalham. Então esse texto não está falando disso, mas está falando que quando nós trabalhamos, nós fazemos aquilo que temos que fazer, a nossa
nossa parte, o Senhor sustenta. E esse Deus que ama a mim e a você, jamais vai desampará-lo. O Salmo 27 diz assim, olha que forte isso: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Pode um pai e uma mãe desamparar? Pode. Infelizmente nós vemos isso, não é verdade? Por este mundo afora. Mas ainda que as pessoas que você mais espera delas, amor, atenção, te desamparem, te desprezem, te deixem na mão, como a gente diz, né? O Senhor vai recolher você. O Senhor vai abençoar você nesse ano de 2024. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Talvez sejam tantas as lutas que você tem passado financeiramente, tantas dificuldades, não tem sido fácil, mas confie naquele que já deu o principal para você, tem dado a vida para você, tem dado o corpo para você, e Ele também dará, além do principal, Ele dará também um acessório, Ele dará o alimento, Ele dará o sustento para a sua vida. Por isso, ansiedade é um sentimento desnecessário, porque Deus é amor, Deus cuida de nós, Deus não nos desampara. Mas a outra razão para considerarmos nesta manhã a ansiedade algo inútil, é que a ansiedade nada acrescenta de bom às nossas vidas. Veja o versículo 27 ali, e o 34. Diz assim: qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Versículo 34 ainda dirá: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, a ansiedade não nos acrescenta nada de bom. Se nós ficarmos muito preocupados e lutarmos e corrermos, nós não podemos acrescentar mais um instante de vida, de sobrevida nessa nossa existência. O Senhor nos dá no dia a dia, nos abençoa no dia a dia, mesmo com toda a nossa ansiedade e preocupação, muitas vezes nós não podemos mudar nada. As estatísticas dizem que 80% das nossas preocupações que nos causam ansiedade não acontecem. Não acontecem. Sabe aquela coisa louca, né? Meu Deus do céu, está chegando o dia desse compromisso e acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E essas coisas não acontecem. E quando nós confiamos no Senhor, o Senhor cuida de nós em todas as situações. A ansiedade, irmãos, ela acrescenta inclusive males físicos. Ela é inútil, só traz males sobre a nossa vida, males físicos. Você sabia que a ansiedade engorda? Talvez alguns se preocuparam mais aí, né? Um já passou a mão na barriga ali. A ansiedade, ela engorda, traz sobrepeso. Eu tenho um amigo que ele estava com mais de 200 quilos e os médicos indicaram a cirurgia para ele, porque ele estava em risco de vida. E a causa, os médicos disseram, era ansiedade. A ansiedade, ela atrapalha a mente, o raciocínio, você gasta uma energia naquilo que nem aconteceu ainda, que talvez nem acontecerá na sua vida, atrapalha o seu futuro. Meus irmãos, a verdade é que o passado já se foi. Nós fomos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, o Senhor nos perdoou. Talvez você tenha alguma coisa, quem sabe no passado, que no máximo que você tem que colocar diante de Deus, deixar ser tratado. Mas nós não podemos mudar o passado. O futuro, irmãos, pertence a Deus. O que nós temos é o presente. Você já percebeu isso? O que você tem é o agora, é aqui, onde você está. O futuro pertence a Deus. Mesmo o futuro nós podemos planejar, e devemos fazer isso, nós devemos planejar. Essa palavra não é uma palavra, não planeje, viva tranquilo, né? Como alguém diz, viva do que a natureza dá, viva na boa, fica na sua rede que Deus vai jogar um frango assado lá na sua rede para você comer, alimento, arroz, nada disso, pelo contrário, nós precisamos fazer a nossa parte. Mas, queridos, o que nós temos agora é o futuro. E muitas vezes o que a ansiedade faz? Ela nos projeta de uma forma exagerada a nossa preocupação, desgastando a nossa mente em coisas que jamais vão acontecer.
E por isso nós precisamos entregar o futuro nas mãos do Senhor. Por isso que o Senhor diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo futuro. Basta a cada dia o seu próprio mal. Porque no dia presente nós já temos lutas, não é verdade? E o Senhor nos promete que vai nos abençoar e cuidar de nós. A palavra de Deus, ela está cheia de promessas, de ajuda do Senhor conosco, do Senhor presente a cada dia. Mas outra razão para considerarmos a ansiedade inútil é que Deus se importa conosco. Versículo 26, ele nos diz assim, olha lá: olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 28 a 30 ainda diz: quantas roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Deus se importa conosco. Você percebeu aqui sobre as aves? Preste atenção no versículo 26. Ele fala sobre as aves, que Deus as alimenta, que Deus as sustenta, e diz: contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. É o Pai de quem? Das aves? Não, é o nosso Pai, é o seu Pai Celestial, é que as alimenta. Ele não é pai de aves, ele é seu pai. Ele é o criador das aves, e como criador, ele sustenta a sua criação. Imagine como o seu pai, o interesse dele em sustentar a sua vida. Ou seja, se ele sustenta as suas criaturas, que são tão pequeninas, são tão inferiores na sua existência, ou se ele sustenta até os lírios do campo, as flores, que são tão lindíssimas, e que têm uma vida tão efêmera, tão breve, quanto mais você que é filho dele, meu irmão. Ele é de sustentar, ele é de cuidar, porque ele é o seu pai, e como seu pai, ele se interessa por você. Segundo Jesus, sabe qual é o nosso problema? Está lá no final do versículo 30, ele diz assim: homens de pequena fé. Segundo Jesus, nosso problema é acreditarmos que o nosso Pai nos ama, acreditarmos que Ele se importa conosco, acreditarmos que Ele tem poder verdadeiramente para nos sustentar. Como cantamos isso? Hoje mesmo nós cantamos o poder de Deus. Nós aqui declaramos como uma oração cantada, não é? O poder de Deus, nós declaramos isso para Deus. E muitas vezes nós não cremos no poder de Deus para nos sustentar. E entramos aí num caminho desnecessário, num sentimento desnecessário. A ansiedade. E a palavra de Deus nos convida a crermos. A palavra de Deus diz: o justo viverá da fé. Ele está ao nosso lado. Deus é que cuida de nós. O apóstolo Paulo diz que ainda que Ele não está longe de cada um de nós, está em Atos 17, 27. Agora talvez eu quero te fazer uma pergunta, e talvez a sua ansiedade não seja essa. Sobre finanças, sobre o sustento básico para a sua vida. Qual é a sua ansiedade? O que é que tem mexido com o seu coração? O que tem preocupado o seu coração demasiadamente? E de novo, olha só como a palavra de Deus insiste nesse sentido. De novo, a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, agradecendo ao Senhor, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que a palavra está dizendo? Eu não sei qual é a sua ansiedade, Deus sabe. Mas não é para você ficar ansioso com isto, seja o que for. Ah, você não sabe o meu problema. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E Ele é maior do que o seu problema. Ele sabe o que fazer.
Muitas vezes, irmãos, nós temos situações na nossa vida, já tive situações na minha vida, que eu falava, ok, eu preciso disso, mas me passava assim na cabeça, mas como é que Deus vai resolver isso? Já passou isso na tua cabeça? É um negócio tão louco, como é que Deus vai resolver esse negócio? E Deus resolve, irmãos. Uma das coisas também que me marcou muito lá na Amazônia foi sobre isso, foi sobre provisão do Senhor. Certa vez, eu meditando na palavra, Deus falou ao meu coração, e eu precisava de sustento, e eu estava na cidade grande, mas eu ia com a minha família, meus filhos eram pequenos, meu filho tinha 7 anos, minha filha tinha 9 anos, e ainda pequenos, e eu ia para a selva com eles. E aí eu fiquei meditando na palavra do Senhor, e eu precisava de sustento, e eu pensei, mas eu estou aqui na cidade, ok, as pessoas têm mais contato comigo, é mais fácil, mas quando eu estiver lá longe, no meio da Amazônia, irmãos, estamos falando da maior floresta, né, tropical do mundo, que é um mundo de água e mato, né? E eu falo, mas como é que vai ser? Como é que Deus vai me sustentar? E Deus me falou algo uma palavra rema no meu coração, ou seja, uma palavra particular ao meu coração. Deus disse assim, o sul não vai deter, e o norte vai dar. Eu não entendi bem aquilo, mas eu acreditei. Eu cheguei e falei para minha esposa, falei, Rosana, Deus falou no meu coração, Deus vai sustentar a gente lá no meio daquele mato. Não sei como é que Ele vai fazer, mas Ele disse que o sul vai dar, e o norte não vai reter, e amém. E eu saí feliz, eu acreditei. Irmãos, valeu a pena. Naqueles dias eu vim, era janeiro, acho que era janeiro de 99, eu vim para Curitiba, eu estava de férias, e eu fui para o interior do Paraná, num parente da minha esposa, a Rosana, e nós estávamos ali, eu estava brincando com as crianças, aí de repente passou um carro, era o meu cunhado, ele morava ali próximo, numa outra cidade, e falou, vem pregar na minha igreja e tal, e eu estava ali tão, todo sujo, brincando, falei, não, mas eu vou lá, eu vou pregar. E à noite eu preguei naquela igreja bem pequenininha ali, um casal me convidou para jantar na casa deles, e olha a provisão de Deus, né? Eles falaram assim, olha, nós sabemos do trabalho que você está desenvolvendo lá na Amazônia, e nós queremos abençoar a sua vida. Ficamos sabendo que você está precisando de um gerador, porque a gente não tinha luz lá, né? Não tinha nada, era só mato. E nós vamos, está aqui ó, o cheque, naquela época era cheque, está aqui o cheque para você comprar o motorzinho lá para o seu gerador. E nós vamos mandar todo mês uma quantia fixa para vocês. Irmãos, esse casal nunca falhou. Ou seja, Deus nunca falhou. Está vendo o sul dando. Aí eu fui para o norte do Brasil, né? A Amazônia é o norte do Brasil. Cheguei lá, acreditando em Deus, fui lá para aquele meio, né? Meu endereço lá para mandar a carta era Furo do Limão com Rio Ituquara, era isso aí. Só chegava de barquinho, né? Porque era só água, irmãos. Era só água e mato, e dentro do mato da selva era água também. Um lugar que alguém poderia dizer assim, será que Deus alcança, né? Será que Deus alcança? E aí eu estava lá, eu, minha esposa, os nossos filhos, e nós tínhamos uma pequena escolinha, ensinando as crianças, alfabetizando as crianças, uma situação muito diferente, né, daqui. E o governo, o pessoal daquela época lá da região, ficou sabendo do nosso trabalho. E, irmãos, o próprio governo mandava dinheiro para sustentar nós e mais 2 missionárias que tinham lá. E assim o norte não reteve, abençoou. Porque Deus assim quis, porque Deus conhece as nossas necessidades. Não há situação difícil. Eu não sei o que você vai passar esse ano. Talvez você está naquela expectativa de boas coisas. Eu não quero desanimar você, mas você sabe disso, que temporais virão. Temporais virão. Eu não sei que tipo de temporal vai vir sobre a sua vida. Eu não sei que problemas virão sobre a sua vida, eu não sei que coisas que vão desafiar, ou pessoas que vão desafiar você, e a ansiedade vai desafiar o seu coração, eu não sei, mas eu sei quem pode sustentar você, é o Deus desta palavra, que garante que vai sustentar você, nem que Ele tenha que fazer como fez com Elias, que mandou os corvos levar carne para ele, lá naquele final de mundo, Ele pode, não importa a sua situação difícil, nem que Ele tenha que tirar a moeda da boca do peixe, como Ele fez, para prover o sustento que Ele e os seus discípulos precisavam, Ele vai fazer, nem que Ele tenha que transformar a água em vinho, mas se você confiar, o Senhor vai prover nesse ano de
24, como tem provido até aqui. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, porque Ele se importa com você. Ele sabe seu nome, Ele sabe seu endereço, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe muito bem, como diz o versículo 32, vosso Pai bem sabe do que necessitais de todas estas coisas. Que Deus maravilhoso. E por último, a ansiedade é inútil, porque Deus tem promessa para os seus servos. Deus tem promessa para os seus servos. Olhe o versículo 32 e 33, e eu já estou caminhando aqui para o final. 32 e 33, muito precioso. Esse é o segredo. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ensinou Jesus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos, só até aí, né? Falei 32 e 33, vamos ler o 32, desculpe. Pois os gentios procuram todas essas coisas. Queridos, essa expressão, Jesus estava dizendo assim, sabe quem vive perdido na ansiedade? São aqueles que estão longe de Deus. Irmão, irmã, ansiedade não é para você. Deus não tem isso para você. Deus não tem isso para você. Às vezes as pessoas acham até bonito, né? Aquela pessoa preocupada, cheia de coisas para fazer e que, nossa, que homem importante, né? Ele sempre está ansioso, preocupado. Deus não tem isso para o seu povo. Deus não tem isso para você. Isso é coisa de gentil, ou seja, isso é coisa de pessoas que estão longe de Deus. Não é que Deus tenha isso para eles, mas que pela natureza da vida deles longe de Deus, a ansiedade toma o coração deles. Eles estão no esquema desse mundo, você entende? As pessoas estão com o coração nas riquezas. A ansiedade não é para você, meu irmão. O Senhor, pelo contrário, como disse o apóstolo Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma, amado. Olha o amor de Deus, Deus está falando para você, não ande ansioso por coisa alguma. Ei, pastor Levi, Deus está falando para você, Levi, não se preocupa, não é isso que eu tenho para você. Está falando para o Davi aqui, eu não quero que você ande preocupado, com a cabeça quente. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Responsabilidade é outra coisa, você está me entendendo, não é verdade? Mas não ansiedade, é isso que ele está falando. Isso é coisa das pessoas que não querem nada comigo. E não para os meus filhos, eu não tenho isso. Sabe o que você faz? E Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo. Antes, que sinal é esse aqui? Tem na internet, sabe, oração, né? Antes pela oração, junte as suas mãos para orar ao Senhor. Antes pela oração e súplica, com ação de graças. Sabe o que é ação de graças? É gratidão. E sabe quando você agradece a Deus na oração? Quando você acredita. Deus meu, o Senhor sabe o que eu estou passando, eu coloco nas tuas mãos. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, diz a tua palavra, além daquilo que pedimos e pensamos, meu Deus. E eu te agradeço, porque eu já vejo a tua provisão. Eu sei que o Senhor é poderoso, e eu ainda, como diz o salmista, te louvarei, Deus meu. É isso. E sabe o que acontece? O versículo seguinte diz, e a paz de Deus. Que coisa gostosa, né? E a paz de Deus, que a gente não pode entender, excede todo o entendimento, é o milagre de Deus. A paz de Deus. Já sentiu isso? Quando você ora, nem entrega. Ai, graças a Deus. Aí o diabo vem e fala, ih, Everton, aquele negócio lá não vai dar certo, hein? Eu não estou sabendo de nada, porque eu já entreguei nas mãos de Deus. Não está comigo mais esse problema. Está com Deus. Talvez você está levando uma coisa muito pesada para você. E Deus está falando, dá aqui para mim, eu não tenho problema. Então dá aqui teu problema, porque eu posso resolver. Eu cuido de você. Você está entendendo isso? Só que essa promessa que o 33 nos diz, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tem uma condição. Você já percebeu que na palavra toda promessa de Deus tem condição? Você quer ver uma bem simples? Porque Deus amou o mundo, vamos ver se você descobre a condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Onde é que está a condição para ter a vida eterna? Crer.
Isso. Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Tem a condição. Há muitas pessoas hoje que estão declarando promessa de Deus para todo lado, mas não querem compromisso com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, leve isso no seu coração. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Vou repetir. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Buscar primeiro o reino de Deus, compromisso com Deus. E essas coisas eu vou dar para vocês. Isso é o acessório. Você já tem o principal. Você já tem o principal. O acessório eu te dou. Fica tranquilo. Só busca o meu reino. É isso que Jesus estava falando antes aqui, queridos, dentro do contexto. É buscar o reino de Deus. Quando você olha aqui, ele vai começar a falar sobre o tesouro. O que Jesus diz? Não ajunteis tesouros na terra. É isso que os gentios fazem. O coração deles está em acumular, acumular, mais para mim, meu. O que é meu, e o que é teu, você que sabe. E se eu puder ter o teu, também eu quero. É esse a regra do mundo, irmãos. Essa é a regra do mundo. Então Jesus diz, não ajunta. O que Jesus está falando no 33 é exatamente isso. Não ajunta, querido, tesouros deste mundo. Não quer dizer que você não precisa. Então eu vou desistir daquele carro que eu preciso comprar. Claro que não. Deus abençoa. Deus faz servos deles prósperos, ricos e que são bênção no reino de Deus. Não se trata disso. O problema é o coração. É você colocar o coração neste mundo, no sistema deste mundo que corre atrás do dinheiro. O coração deles está ali. E aí os olhos, Jesus vai falar sobre os olhos deles estão nesse sistema, nas coisas desse mundo, e os seus olhos são escuros, eles são cegos e se desesperam, porque nesse mundo, como disse Jesus sobre o tesouro, né? A traça corrói, a ferrugem corrói, a traça come, né? Isso aí, e o que mais? E o ladrão vem e... Aqui tudo se perde, ganha, perde, é uma insegurança. Aí Jesus diz assim, quer um conselho? Invista lá, invista nos valores do reino, invista nos céus, porque lá você nunca perde, porque com Deus você nunca perde. E ele diz, olha, porque se você começar a juntar aqui, os seus olhos vão se voltar para cá, e você vai ter um senhor chamado Mamon. É o Senhor das riquezas, são as riquezas, algumas traduções já trazem riquezas, e aí ele diz assim, você não vai poder servir a mim, e as riquezas não tem jeito, sabe por quê? Você vai entender melhor, é porque aqui Jesus estava falando para uma realidade que eles conheciam, escravos. Mas eu sou servo de Deus, não sou escravo, é meio exagerado isso aí. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz Paulo, e ele se apresenta servo de Jesus Cristo, talvez na sua tradução, mas no grego, irmãos, o servo ali é a palavra escravo. E escravo, irmãos, ele não é dono de si mesmo, é o seu Senhor que é dono da sua vida, e ele serve integralmente ao seu dono. Essa é a ideia aqui. É por isso que você não pode servir a Deus e as riquezas. Não tem como. Porque você tem que servir integralmente, e Deus não divide com outro Senhor. E é impossível isso, portanto. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você está entendendo? Compreende isso? Buscar o reino de Deus. Vamos resumir? É você colocar Deus em primeiro lugar. Uma linguagem mais simples. Coloque Deus em primeiro lugar. E o primeiro lugar só tem um, não tem dois. Só o Senhor. Ele é Senhor da minha vida. Eu sou escravo dele. E quando nós fazemos isso, irmãos, Jesus diz, eu vou suprir a sua vida de tudo aquilo que você precisa. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Amém? Terminando aqui, os irmãos do louvor podem vir. A ansiedade é inútil, irmãos, porque já temos o principal. Deus já nos abençoou com a nossa vida, o nosso corpo. A ansiedade nada acrescenta de bom, até a ciência mesmo mostra isso. Deus se importa conosco, Ele é o nosso Pai, Ele vai suprir tudo o que precisamos, porque Ele já sabe até mesmo o que precisamos. E Deus tem promessa para os seus servos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas eu vou acrescentar sobre a vida de vocês.
Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Vamos orar. Vamos orar nesse instante. A palavra de Deus, quando ela é falada, ensinada, é pregada, ela sempre exige um retorno a esse Deus, que nos fala com tanto amor, nos instrui com tanto amor, e nesta manhã nos instrui para esse ano de 2024. Virão desafios, mas virão bênçãos do Senhor também. Meu desejo é que você não se esqueça disso, é que Deus se importa com você, Ele cuida de você. Coloque tudo agora, tudo. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada. Alguma coisa está preocupando o seu coração? Isto é humano, isto acontece mesmo. Mas Deus não deseja que você fique ansioso, ansiosa. Baixe a sua cabeça agora, feche os seus olhos e diga a Deus, nesta manhã, diante da Tua palavra, eu quero declarar que eu creio que o Senhor é esse Deus de amor e que se importa comigo. Deus amado, nesta manhã, nós Te agradecemos pela Tua palavra que nos dá direção. Agradecemos pelo ensino da Tua palavra, Senhor, que fala tanto ao nosso coração. Obrigado, porque o Senhor se importa conosco. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos viver embaixo dessa escravidão da ansiedade, da angústia de alma. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para a paz, para a bênção, para a provisão. Ó Deus, como o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele pôde escrever essas palavras: não fiquem ansiosos, regozijai-vos do Senhor, alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor, porque Senhor, quando nós confiamos no Senhor, não importam as circunstâncias, não importa, importa que o Senhor cuida de nós. Deus amado, abençoa o Teu povo. O Senhor conhece o coração de cada um que está agora assistindo online, ou que está aqui. O Senhor conhece. Abençoa, supre, Senhor. Ó Deus, ouve a oração. Ó Deus, gera a fé necessária no coração, meu Pai, e que a paz que excede todo entendimento possa guardar o coração, a mente de cada um nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.